Olá a todos! Na aula de hoje vamos começar a falar sobre a tecnologia da produção de vinho. O vinho, por definição, é o produto da fermentação alcoólica do mosto proveniente de uvas frescas, maduras e sadias. Desde 1860, e graças a Louis Pasteur, sabe-se que vinhos não é o produto do acaso. Essa fermentação é produzida por micro-organismos, as leveduras. Então, aqui, uma imagem do Louis Pasteur estudando seus micro-organismos. Fermentação alcoólica natural ocorre quando as cascas de uvas maduras se rompem, permitindo que as leveduras selvagens penetrem no fruto e desencadeiem o processo fermentativo. Então, a história do vinho. Qual sua origem? São anteriores ao advento da escrita. Sementes de uva foram encontradas em cavernas outrora habitadas por homens do período paleolítico, há 50.000 até 10.000 anos antes de Cristo. A história do vinho. Possivelmente o vinho nasceu por acaso, através da fermentação espontânea de uvas amassadas deixadas num recipiente qualquer. Fruto também da ação de leveduras silvestres presentes nas cascas dessas frutas. O vinho no Brasil. Cultivo da videira. O início foi por volta do ano de 1535, na capitania de São Vicente, trazida pelos colonizadores portugueses. Mas foi com a imigração italiana, a partir da segunda metade do século XIX, que se configuraram muitas das tradicionais regiões vitivinícolas atuais, como as Serras Gaúcha e Catarinense. Como está a produção mundial? Então, a produção mundial de vinho é dividida em grande parte Itália, França e Espanha, Estados Unidos produzindo bastante também, Argentina, Chile, Austrália, África, China e Alemanha seguindo nos maiores produtores e o resto do mundo, compondo aí praticamente o mesmo tanto do que a Itália. E o consumo mundial de vinho? Estados Unidos, França e Itália são grandes consumidores, seguidos de Alemanha, China, Reino Unido, Espanha e demais. A gente vê aqui o Brasil com uma proporção de 5%, 6%, enquanto o resto do mundo, praticamente 25%. A área plantada de uvas no mundo, segundo a FAO em 2015, era de aproximadamente 8 milhões de hectares. A vinicultura brasileira em 2018, segundo o IBGE, a área plantada, 76 mil hectares aproximadamente. E a produção de uvas, 1.600.000 toneladas aproximadamente. E para a gente ter uma ideia, a área cultivada com videiras no Brasil, por estado, em hectares, de 2015 a 2018. Então, 2015 a 2018. A gente pode pegar aqui direto, Rio Grande do Sul, em torno aí de 50 mil hectares. A gente salta para São Paulo, em torno de 7 mil hectares. Pernambuco, na região semiárida, em torno do Rio São Francisco, região de irrigação. Aproximadamente aí 9 mil hectares, vindo a passar São Paulo em produção. Minas Gerais, muito incipiente, mais ou menos 1.000 hectares. E já a produção de uvas no Brasil em toneladas, de 2015 a 2018. Então, a gente vê mais uma vez o Rio Grande do Sul, aproximadamente aí 800 mil toneladas, seguidos de Pernambuco, 423 mil toneladas, São Paulo, 128 mil toneladas, que a gente vê um crescimento vertiginoso da produção de uvas na região semiárida em Pernambuco. Produção de uvas para processamento e para consumo in natura no Brasil por toneladas de 2015 a 2018. Então, a gente pegando aqui os dados de 2018, quase o total de 1.600.000 toneladas, destes 818 mil uvas para processamento, para produção de suco in natura, produção de vinagre, produção de vinho e outros produtos. E para consumo in natura, 773 mil, quase 774 mil toneladas em 2018. Então, como está a produção brasileira de uva?
comparando aí com outros países. Os principais países produtores de uva são a Itália, a Espanha, Estados Unidos. O Brasil já foi o quarto, mas foi ultrapassado pela China, a Turquia e o sexto, o Brasil. Esse sexto lugar representa aproximadamente aí a 2% da produção mundial. As principais regiões produtoras de uva no Brasil, então, são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e vindo agora com grande força, ultrapassando Santa Catarina, Paraná e São Paulo, por Pernambuco. Pegando aqui e comparando produção e consumo de vinho do mundo, pode ficar um pouco mais interessante essa discussão. Então, a gente tem aqui, em produção, bilhões de litros, França, Itália, Espanha e Estados Unidos, primeiro a quarto lugar, e o Brasil lá em 15º. Então, a França, 5,2 bilhões de litros ano, e o Brasil, 320 milhões de litros ano em 2005. Vou mostrar mais à frente dados mais atualizados. Mas o interessante é comparar isso com o consumo, onde a gente tem aqui litros por pessoa por ano. O Vaticano, pela questão religiosa, consumo altíssimo de vinhos, 62 litros ano. Seguida de Andorra, França e Luxemburgo, todos acima de 50 litros por pessoa por ano. E o Brasil, 99º, chegando a pouco mais de 2 garrafas por habitante por ano. Aqui um dado interessante, o consumo de vinho no mundo por continente, onde a gente tem a Europa com 65,5%, a América com 21,3%, a Ásia com 7,8%, a África 2,9% e a Oceania com 2,5% do consumo total de vinhos. Com os números atuais, vinícolas, no Brasil nós temos mais de 1.200, o consumo interno em 2019 ficou em torno de 1,9 litros por pessoa por ano. Isso dá aproximadamente 380 milhões de litros consumidos de vinho no Brasil por ano. Um valor de mercado aí nacional em torno de 5 a 8 bilhões de dólares. O Brasil versus o vinho, numa visão mais generalista. O mercado nacional de vinho, então, é bastante pequeno. O consumo per capita do brasileiro é apenas de 1,9 litros por ano. Na pirâmide do vinho brasileiro, temos a produção de 80% de vinho de mesa, feito com uvas Pitt Labrusca, e não Vitis vinifera, que são vinhos finos. Comum ainda encontrar o produto em garrafões de 5 litros. Então, o vinho de mesa ainda domina e muito a produção nacional. Para a gente ter uma comparação do mercado nacional, o que é vinho nacional? Então, a gente tem aqui mais ou menos 17 milhões de litros, sendo de vinhos nacionais finos, provenientes de uva Vitis vinifera. Em comparação ao importado, nós temos a importação de quase 110 milhões de litros. Então, o total que a gente tem é de 127 milhões de litros de vinhos finos consumidos no Brasil. Então, numa visão mais geral, a gente tem que o chamado vinho fino, dividido em segmentos como varietal, reserva, prêmio e superprêmio, são aqueles provenientes de uvas mais refinadas, Vitis vinifera, melhor trabalhadas, com castas mais caras. O Brasil produziu apenas 17 milhões de litros em 2018. Isso representa apenas 14% do mercado nacional de vinhos finos, enquanto importou quase 110 milhões de litros de vinho em 2018. A importação representou 86% do mercado de vinhos finos em 2018. Para a gente ter uma ideia, dentro do Brasil, o vinho de mesa em 2018 representou aí 1,22 litros por habitante por ano, enquanto o vinho fino, 0,71. Considerando a população adulta, consumo só pela população adulta, esse número sobe para os vinhos finos para 1,033. Pegando o somatório, a gente tem o consumo nacional de vinhos per capita por ano, então, 1,93 litros apenas. A divisão do vinho fino para o vinho de mesa. Pela legislação brasileira, o vinho fino é o proveniente de uva Vitis vinifera, então são de uvas de qualidade próprias para o vinho de qualidade.
não feitos com uva de mesa. Vai desde o vinho de R$ 7, R$ 8 até o de R$ 200 a garrafa. Então, a gente tem vinhos com vitis vinícola muito baratos, mas de proveniência um pouco mais duvidosa. Enquanto a gente tem os vinhos aí a partir de 50, 70, R$ 200 de vitis vinícola. Quando no mercado brasileiro não temos uma cifra exata, mas diria que não chega a 3 bilhões contando aí com vinho importado. Então, para o vinho fino, mais ou menos 3 bilhões de reais. O consumo da Alemanha é 7 vezes o consumo brasileiro. A Europa detém 70% da produção mundial de vinhos e também do consumo. Fato novo nesse mercado é a China, que há 7 anos atrás ela nem figurava nas estatísticas aí de produção de uva, nem de produção e consumo de vinho. Então agora a China já passou o Brasil, é o 4º maior produtor e consumidor mundial. Está chegando bem perto de ficar entre os 10. Por que o consumo de vinho no Brasil é tão baixo? Não pode ser apenas o clima, porque aqui o consumo de cachaça é em torno de 15 litros por pessoa por ano. E a cachaça é uma bebida bem mais forte. A questão, então, é de custo, de renda, porque o vinho ainda é caro para a população brasileira. Principalmente por causa dos impostos. Hoje, mais de 50% do preço de uma garrafa de vinho no mercado são de impostos que incidem em cascata. A média mundial de impostos é em torno dos 15%. Na Espanha, ele é 0, que é o único país do mundo que não cobra imposto do vinho, porque eles consideram o vinho um alimento. Mostro para vocês agora algumas das principais vinícolas do país. Então, a gente tem a Miolo, a Aurora e a Salton. Então, a Miolo. No final da década de 80, uma crise atingiu as cantinas, dificultando a comercialização de uvas finas e forçando a família Miolo, a partir de 1989, a produzir o seu próprio vinho para venda a granel para os outros vinícolas. Ela produzia e vendia uvas e teve que começar a produzir o seu próprio vinho. Surgiu, então, a vinícola Miolo. Então, aqui, imagens das caves, onde ficam abrigados os vinhos para envelhecimento, e aqui os grandes fermentadores em aço inox. Temos aqui uma imagem da unidade produtora principal da Miolo. Ainda parreiras de uvas em sua frente ocupando parte do espaço. A cooperativa Aurora. Então, a história inicia em 1875 com a chegada de imigrantes oriundos do norte da Itália. Foram estabelecidos na Serra Gaúcha, no sul do Brasil, porque encontraram paisagens e climas bem similares aos do seu país de origem. Em 1931, 16 famílias de produtores de uvas do município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, se reuniram. Hoje é o maior empreendimento do gênero do Brasil, a cooperativa vinícola Aurora. Então, aqui imagens dos grandes fermentadores, das cubas de fermentação em aço inox, que substituíram as gigantescas cubas de madeira. E aqui uma imagem da unidade produtora da indústria da cooperativa Aurora. Salton. Em 1878, a família Salton, vinda da Itália, foi uma das primeiras a chegar ao Rio Grande do Sul. Instalou-se uma localidade chamada Vila Isabel, que hoje a gente conhece como Bento Gonçalves. Em 1910, os irmãos Paulo, Ângelo João, César e Antônio fundaram a Paulo Salton Irmãos, hoje conhecido como Vinícola Salton. Aqui, as caves de maturação de vinhos em barricas de carvalho, primeiro uso, muito nobre, uma imagem aérea da unidade produtiva e aqui uma imagem da fachada da Vinícola Salton. Mostro para vocês agora um vídeo das vinícolas do sul do país.
viaja um pouco pra Europa e tal, às vezes se depara assim, nossa, isso parece a Toscana. Não, é mais bonito que a Toscana. Hoje o turista ele almoça em algum restaurante e esse restaurante acaba indicando a nossa vinícola. Cada vinícola tem a sua proposta. Sabe que o legal, as pessoas hoje estão mudando o hábito do turista. Hoje ele pega o seu carro e ele faz o seu roteiro. Acho que esse é o verdadeiro espírito de aventura que as pessoas gostam muito. Chega em Porto Alegre, coloca um carro e sobe a serra. O varejo aqui está sempre aberto, né? A gente só fecha 2 dias por ano. As programações aí são diversos modelos de passeio, né? Que podem envolver 1 hora até 1 ano de trabalho em cima, que é o projeto do Winemaker. O passeio mais básico, é o que sai de hora em hora, um passeio de R$20, dura 1 hora a visita, em que a gente vai trabalhar aqui dentro da cantina, falando um pouquinho da produção do vinho e depois uma degustação guiada. A proposta da Dalpisol é uma proposta primeiramente cultural. Ela foge do roteiro. A nossa ideia é fazer com que o turista viva uma experiência diferente, que ele possa vivenciar o que o vinho proporciona, né? O que ele encontra além da taça. Dentro da Geist ela vai ter diversas possibilidades de visita, vai ter possibilidades de degustações dos espumantes, tem toda a visitação aos vinhedos, que também é muito interessante, tem absorver um pouco de cultura da região, né, entender sobre a elaboração de espumantes e por que essa região tem entrado no hall dos principais produtores de espumante do mundo hoje. O visitante que chega até a Vinícola Aurora, ele tem a possibilidade de conhecer a história e também conhecer os produtos da vinícola, que atualmente é a vinícola brasileira mais premiada em concursos internacionais. E o que nós contamos para o nosso visitante é um pouquinho dessa história de sucesso, essa grande vinícola que é formada por pequenas famílias. A Salton está sempre com as portas abertas, nós fechamos 2 dias por ano, possuímos hoje 3 roteiros diferentes, com obviamente valores e produtos a serem descobertos diferenciados. Então o turista que simplesmente quer vir na Salton e conhecer rapidamente, só dar uma olhadinha, temos uma opção para eles. E o turista que realmente quer passar um tempo maior, descobrir a Salton e seus produtos, também tem opção para eles, sem dúvida nenhuma. Hein? Diferentes roteiros que descobrem diferentes partes da vinícola. Esses parreirais aqui são uvas tardias, ou seja, que a gente colhe final de fevereiro até 15 de março, então ele pode fazer o passeio aqui, colher a sua uva, ele recebe uma almofada dessa, ele recebe um balde de gelo, escolhe o lugar aqui na sombra e fica aqui o tempo que quiser. Essas visitas guiadas pelos nossos guias turísticos internos, o pessoal agenda. Já chega aqui, já tem o seu guia esperando, sai para a visita e tal.
eu tinha para passar para vocês era isso. Um abraço a todos.